Façam um lindo dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Esperar mais um minutinho. Vamos compartilhar para que outras pessoas possam receber também esse conhecimento. Bastante coraçãozinho para aqui. Um Instagram entregue também para outras pessoas que a gente não consegue alcançar. Hoje o tema da nossa live é procrastinação. O que suas feridas emocionais estão tentando esconder? Que bom! Vamos voltar, né, Rosane? Vamos voltar, Rosane das antigas. Vamos voltar às nossas lives. Agora, diferente. Com conhecimento, com expansão da nossa mente, mas num formato diferente. Bom, gente, então vamos começar. Vamos iniciar, sejam todos bem-vindos à nossa primeira live de retorno, né? Para quem não me conhece, meu nome é Daniele, eu sou terapeuta há 4 anos, né? Especialista em identificação da causa raiz, reprogramação mental, cura emocional e orientação espiritual. Né? Eu ajudo as pessoas a se reconectarem com a sua essência, a voltarem para o seu eu, e começarem a viver quem elas realmente são, né? Porque muitas vezes nós somos moldados pelas situações, experiências que nós vivemos, e nós vamos nos esquecendo de quem nós realmente somos. Então, eu ajudo as pessoas a voltarem, a relembrarem quem elas são e viverem de acordo com quem se é, né? O tema de hoje da nossa live, a procrastinação, não foi um tema assim escolhido à toa, né? Ele apareceu como uma das dores mais citadas pelos participantes do grupo Recomeçar, que é o grupo aonde eu passo algumas informações, algum conhecimento e aonde nós vamos estar compartilhando atividades e tudo mais relacionado às lives. Então, o tema da live é dado pelo grupo e as dinâmicas e tudo mais também é colocado lá dentro do grupo. Então, se você ainda não faz parte, no final dessa live, você pode entrar lá no link da bio, entrar no grupo Recomeçar. Ah, Dani, a minha dor não é procrastinação. Eu tenho uma outra dor e eu não sei como lidar com ela. Então, daí você entra no Recomeçar, vai lá na descrição do grupo e lá tem um link aonde você vai preencher um formulário que vai perguntar qual é a sua dor. Você coloca lá e ela pode ser o tema da próxima live, tá ok? Estudos indicam que 90% da população mundial procrastina em alguma área de sua vida, né? Aqui no Brasil foi feita uma pesquisa com mais de 1.400 entrevistados, foi realizada este ano, no ano de 2025, e revelou que 38,4% dos entrevistados identificaram a procrastinação como principal hábito que elas querem, que elas desejam abandonar, principalmente no profissional, né? Muita gente hoje está travada por causa da procrastinação. Agora eu te pergunto, você já pensou que a procrastinação, ela pode estar tentando te proteger de uma dor antiga? A neurociência, ela fala sobre o sistema límbico, que é o nosso emocional, e sobre o córtex pré-frontal, que é o nosso racional. Quando nós estamos emocionalmente feridos ou sobrecarregados, o nosso cérebro, ele é inteligente, mas não tanto, né? Podemos dizer assim, porque ele escolhe um prazer momentâneo, como fuga da dor. Então, se hoje você está tentando fazer uma atividade e essa atividade está de alguma
maneira ligada a uma ferida, a uma dor, você vai procrastinar, porque a sua mente vai fazer você buscar coisas que te dão prazer e não coisas que vão te levar à dor. Mesmo que conscientemente você não consiga identificar momentaneamente essa fuga, né? Não, mas acho que isso não me causa dor, mas é algo inconsciente, por isso muitas vezes nós não percebemos, né? E ela pode estar relacionada ao medo de falhar, de ser julgado, de ser rejeitado, de não ser bom o suficiente. Por quê? Porque ela está ligada às nossas feridas emocionais, que quem está acompanhando aí o feed do Luz do Recomeço, né, já viu que a gente está falando sobre as feridas emocionais. E quais são as 5 principais feridas emocionais? Rejeição, né? Então, na procrastinação, não faço porque tenho medo de não ser aceito. É um dos motivos. A ferida do abandono. Adio porque, no fundo, acho que ninguém vai me apoiar mesmo, não vai me dar o suporte. Ferida da humilhação. Evito porque tenho medo de me envergonhar ou tenho medo de errar. Ferida da traição. Procrastino porque não confio em mim ou não confio nos outros. Injustiça, né? A ferida da injustiça. Adio porque sinto que tudo tem que estar perfeito, né? Quem é perfeccionista, né? Quem é perfeccionista é uma pessoa que ela sofreu, né? Ela tem a ferida da injustiça, então para ela tudo tem que estar perfeito, né? E mesmo assim, ela nunca vai achar que tá perfeito. Ah, isso aqui tem que estar perfeito. Agora eu acho que tá perfeito. Daqui a pouco ela já encontra uma coisa que ela tem que mudar. E aí ela vai indo e vai adiando, vai procrastinando, porque nunca vai estar perfeito para ela. E o que a gente tem que entender é que primeiro a gente começa, depois a gente melhora, né? Então, agora você já entendeu, né, que a procrastinação muitas vezes é uma fuga emocional. Vamos olhar com um pouquinho de mais consciência pro lado da inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as emoções. Como que eu faço, Dani, para entender, reconhecer? Se perguntando. Antes de procrastinar, pensa agora numa tarefa que você precisa fazer, que você está procrastinando. Antes de você realizar essa tarefa, o que você sente? Medo, insegurança, ansiedade, cansaço, medo de não ser bom o suficiente? Começa a anotar o que você sente quando pensa em fazer aquela tarefa que você está adiando, né? Quando você procrastina, quando você reconhece o porquê que você está procrastinando, por medo, ansiedade, insegurança, aí você se pergunta por quê. Mas você precisa ser muito sincero com você mesmo. Ah, eu acho que é isso, acho que não. É um momento seu para você parar, olhar para dentro de você. Tá, eu estou procrastinando. Antes de procrastinar, quando eu penso em fazer aquela tarefa, eu sinto isso. Por que eu sinto isso? Quando a gente fala, a resposta está dentro de você, muitas pessoas falam, ai, todo mundo fala isso. Mas é verdade. A resposta não está em mim. A resposta não está no outro. A resposta está dentro de você. O outro, né, eu ou o outro, só pode te ajudar a acessar esse lugar onde está a resposta. Então, por que eu sinto medo? Porque eu tenho medo de falhar, né? Eu sinto ansiedade porque eu quero tudo perfeito. E eu tenho medo das críticas. Tenho medo de não ser aceito. E você vai identificando o porquê. A grande chave da inteligência emocional é saber que você não precisa agir no impulso. Então, muitas vezes nós queremos fazer as coisas de uma forma muito rápida, né? Como dar uma resposta para alguém. E não, a inteligência emocional é justamente você parar, respirar e depois responder, no caso, uma pessoa. Se alguém vem com 7 pedras na mão jogando em você, a sua resposta imediata é atacar. Quando você tem inteligência emocional, você primeiro analisa e depois você responde. Então, muitas pessoas falam, eu queria ser emocionalmente inteligente.
Na verdade, ter inteligência emocional é entender. O outro tá me atacando pedra. Por que ele está me atacando pedra? O que ele está falando está me atingindo. Por que está me atingindo? É como se em alguns segundos, quando você está na situação, você parasse para conversar com você mesmo. Tipo, tá olhando a pessoa, por que isso está me atingindo? Por que isso é o quê? Por que não? E você reconhecer o que você sente naquele momento já é uma forma de você também ir tratando e não ficar com uma ferida com relação ao que aconteceu. Então, você me pergunta, como que eu vou identificar? Como que eu vou me acolher? Eu já falei, já dei várias dicas ali. E tudo é treino. Ah, eu não consigo. Se você continuar falando que não consegue, você não vai conseguir nunca, né? Mas é treinar. É começar. Hoje eu lembrei de perguntar por que eu sinto isso quando eu tô procrastinando. Ontem eu não lembrei. Amanhã talvez eu esqueça. É treino. Né? Eu vou deixar algumas frases de apoio. Frases de apoio e afirmações lá no grupo Recomeçar. Eu vou estar encaminhando depois da live aqui, tá bom? Outra pergunta. Por quê, Dani? Mas eu não identifiquei nenhuma barreira. Eu vejo que eu estou procrastinando. Eu não consigo perceber. Eu percebo que eu não tenho medo de fazer. Eu percebo que não existe uma ferida por trás disso. Mas eu continuo procrastinando. Quando foi para eu iniciar, alguns anos atrás, as minhas lives, eu tinha essa questão de tem que estar tudo perfeito, eu tenho que saber todo o conteúdo, eu tenho que... Nossa, por quê? Porque eu tinha medo de ser criticada, de ser rejeitada, porque vinha do quê? Vinha de uma ferida de rejeição que eu tinha da minha infância. Porque eu me sentia rejeitada, eu me sentia excluída, eu não me sentia amada. Então eu precisei trabalhar essa ferida para conseguir iniciar as minhas lives. Ah, Dani, mas você tratou toda a ferida? Não. Até porque a gente sempre, que a gente vai tratando, a gente vai aprofundando e encontrando outras coisas que podem nos fazer continuar procrastinando. Então, foi aquela história, se tá com medo, vai com medo mesmo, né? Tem muitas vezes que a gente tem que enfrentar. Tudo na vida que a gente não sabe fazer, a gente tem que começar a fazer. Então, quando eu comecei as lives, eu comecei com muito medo, né? Com pouco conhecimento. Muitas pessoas falam, nossa, você tem muito conhecimento. Mas eu achava que eu sempre tinha pouco conhecimento. Eu sempre achava que eu não sabia o suficiente para estar dentro de uma live. E foi o momento que eu comecei a ter pequenas ações. E eu iniciei as lives com medo mesmo. E vieram algumas críticas. Que eu ficava, não devia mesmo ter feito essa live. Porque olha só o que estão falando. Mas enfrentar o meu medo, enfrentar as críticas me ajudou a curar as minhas feridas. Porque assim como tinham pessoas que me criticavam, que me julgavam, tinham pessoas que me acolhiam, tinham pessoas que eram ajudadas. Então, aí você tem que focar no que é mais importante. Tá, existe aquele ali que tá me criticando? Tudo bem, mas existe esse aqui que tá interessado no conteúdo. E aí a gente vê que por mais que a gente sinta que não tem conhecimento suficiente para passar para o outro, existem pessoas que têm menos conhecimento que a gente. E a gente pode estar ajudando essas pessoas. Né? Então, é enfrentar o medo. Agora, eu estava já há um tempo, Deus me falando, volta pra live, volta pra live. E eu procrastinando. E aí eu comecei a me perguntar, mas por que eu estou procrastinando? Para entender as minhas emoções, na parte da inteligência emocional. Por que o meu inconsciente tá fazendo eu procrastinar? Não é para fugir de uma dor. E eu não entendia. Porque eu entendia essa parte do conhecimento. E aí eu fiquei me perguntando. Até que eu identifiquei que, na verdade, a procrastinação não era por medo de falhar. A procrastinação não era por medo de crítica. A procrastinação ela não era para fugir de uma dor. Mas sim
era uma questão espiritual. Então, existem duas alternativas, duas opções aí da procrastinação, quando não é relacionada a feridas, a bloqueios, crenças, né? Que é no viés espiritual. E existem duas possibilidades. Ou você está procrastinando porque isso não é para você fazer, Deus não quer que você faça, Deus não está permitindo que você faça, e aí você procrastina porque isso não está nos planos de Deus. Ou você está procrastinando porque, Dani, já identifiquei, é isso que é para eu fazer. Deus está me falando, vai e faz. Eu tenho convicção do quanto isso é bom para mim, o quanto isso alimenta a minha alma, o quanto isso é importante para outras pessoas, o quanto o conhecimento, por mais que seja pouco conhecimento que eu tenho, ele vai agregar na vida dos outros. Então por que eu estou procrastinando? E aí existem os ataques espirituais. Então a gente precisa, para parar de procrastinar, muitas vezes nós queremos, não, porque essa semana vai. E aí você programa, planeja e vai. Não, mas falaram pra mim que não é tudo de uma vez, que é uma ação por vez, é um passo de cada vez, é aos pouquinhos, tá? Mas você não consegue dar aquele passinho. Aí você precisa analisar de uma forma mais espiritual. Isso faz sentido com o meu propósito de vida? Ou isso não está no meu propósito de vida? Eu entrei num projeto há um tempo atrás, né, em janeiro, final de janeiro, eu entrei num projeto onde eu pensava, nossa, aqui eu vou ganhar experiência, aqui eu vou conseguir ter uma renda extra, aqui eu vou conseguir isso. E eu fiquei top ali. Falei, nossa, eu fiquei super empolgada com tudo aquilo ali. E aí foi indo. E eu passei por etapas, eu consegui avançar, mas chegou um momento que eu falava, nossa, mas eu faço, não vai. Chegou um momento que começou uma sobrecarga, um peso tão grande. E eu falei, mas o que eu estou fazendo de errado? E aí eu comecei a me questionar. E aí eu comecei a ver que, na verdade, aquilo estava dando errado, porque não era o que Deus queria. Assim, estava, de certa forma, alinhado com o meu propósito. Mas não estava de acordo com o que Deus realmente quer que eu faça. Eu estava prestando serviço para um mentor, alguém que trabalha como eu, o trabalho dele é muito parecido com o meu, o que nós estudamos é muito parecido com o meu, só que ele já é uma pessoa grande. E aí eu pensei, nossa, né? Foi uma realização para mim, porque é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu sigo, uma pessoa que eu acompanho. E pra mim foi top 10 aquilo ali. Só que aí comecei a prestar serviço, eu conseguia fazer a parte ali que me cabe, que tá dentro do meu propósito, perfeitamente. Mas eu tinha que fazer uma outra parte que não era o que Deus queria, que não estava de acordo com o meu propósito. E aí eu não consegui continuar. E quando eu comecei a sentir a sobrecarga, teve dias que eu chorei no final do dia. E era um cansaço, mas não era um cansaço físico. Era um cansaço mental, era um cansaço emocional. E eu falei, mas como? Mas por quê? Isso não é tão cansativo. Na verdade, isso é muito parecido com o que eu já faço. Por que eu estou ali? E foi um indicativo muito forte. O que eu estava fazendo era a mesma coisa que eu faço. E por que ali eu me sobrecarregava? Eu tinha esse esgotamento. Porque não estava de acordo com o meu propósito. Então, nós precisamos ver, né? Quando nós estamos procrastinando, por quê? É emocional? É energético? Né? Tá sugando minha energia por quê? É espiritual? Então, a gente precisa ver por todos esses lados, por todas essas áreas. Por quê? Precisa estar alinhado, corpo, mente e espírito. Se não estiver, muitas vezes a nossa mente fala, vai trabalhar em tal lugar porque lá o salário é bom. Só que lá você está desempenhando uma função que não está de acordo com o seu propósito. E aí é onde você para. É como se você pegasse
tá seguindo aqui o seu caminho, você precisa ir por aqui, você tá indo por aqui. E aí é onde as coisas começam a não fazer sentido. E aí é onde a gente começa a procrastinar muito mais, né? Ali na palavra de Deus, fala assim: um pouco de sono, um pouco de descanso, um pouco de cruzar os braços para descansar, e a pobreza, ela te surpreenderá como um assaltante. Parece um tanto duro, né, essa passagem, mas ela revela uma realidade. Quando a gente adia demais, quando a gente ignora os pequenos passos que precisam ser dados, a consequência ela vai chegar. Então a gente precisa se conhecer, a gente precisa buscar, né, o conhecimento para que a gente possa chegar aonde a gente quer. Caso contrário, a consequência, né, desses atos, desse adiamento, ela vai chegar. E ela não vai chegar assim, pum, cheguei, né? Como no caso que eu falei, que eu estava procrastinando, tentando algo que era fora do meu propósito, ela vai chegando de uma forma silenciosa, como um ladrão. Quando você vê, já chegou, já roubou. Então a gente precisa estar muito atento, né? E aqui eu não estou falando de uma pobreza financeira, mas eu estou falando de um empobrecimento emocional, espiritual. Estou falando de sonhos engavetados, de talentos desperdiçados. Então, quando eu tentei desse outro lado, né, nesse outro caminho, buscando as coisas que eu queria, que de certa forma estavam alinhados com o meu propósito, mas não totalmente alinhados, eu fui me esvaziando. Então aquela sobrecarga, aquele choro de esgotamento que eu tinha no final do dia, era o quê? Era um indicativo de que os meus sonhos estavam sendo engavetados, de que os meus talentos ali estavam sendo desperdiçados. Eu podia estar dando o meu melhor na parte que estava alinhada com o meu propósito. Eu podia estar dando o meu melhor, estava me desempenhando, estava indo muito bem, mas eu estava desperdiçando os meus talentos. Por quê? Porque Deus não me deu os dons e talentos para eu estar naquele lugar. E Ele já havia me falado, mas eu, por insistência, né, procrastinei o que Ele estava me pedindo e fui tentar em outros lados. E aí não adianta. Aí não adianta você ter dom, talento, não vai dar certo. E aí é como se a vida da gente, ela fosse sendo esvaziada. Parece que as coisas começam a não fazer sentido. E aí quando a gente percebe, se a gente não percebe de uma forma rápida, quando a gente vê, a gente já está muito longe de quem a gente realmente é, de quem a gente realmente nasceu para ser, né? Então, deixa eu ver aqui. A gente precisa analisar emocionalmente, racionalmente, espiritualmente, né? Não é só olhar o aqui, o agora, mas é olhar a longo prazo também. O que a palavra ali nos mostra é que precisa haver um equilíbrio durante o caminho. Então, reconhecer que a procrastinação tem as suas consequências, sim, mas que também há um Deus que Ele entende as nossas batalhas internas, Ele nos fortalece para vencê-las, né? Então, às vezes, hoje, você está aí fazendo algo e você esteja se culpando, se condenando, você precisa se olhar como Deus te olha. Ele sabe teus erros, na verdade, Ele sabe até onde você vai falhar. Mas Ele está com você, Ele está te ajudando, Ele está te fortalecendo. Ai, mas eu vou mudar de rota agora. Se você está na rota errada, muda enquanto é tempo, né? Então, como eu falei sobre dar passos pequenos, né? Agora eu vou te convidar para dar um pequeno passo. Esse pequeno passo é para dentro. Então, neste momento, pare e olhe para dentro de você. Feche os olhos. Inspira e solta.
Vamos dar um pequeno passo agora. Inspire profundamente e solte. Permita-se agora estar no aqui e agora, no momento só seu. Esquece o que ficou para trás, esquece o barulho. Esse momento é só seu. E agora, pergunte lá no seu íntimo: o que você tem evitado fazer? Que tarefa, que passo, que movimento você sabe que precisa dar, mas você vem adiando? E o que você sente quando você pensa nisso? É medo? É dúvida? Incerteza? É cansaço? Permita-se sentir, sem julgamento, sem crítica. Agora, vai um pouquinho mais a fundo. Existe uma dor por trás desse sentimento? Talvez um medo de falhar, medo de ser rejeitado, talvez uma lembrança do passado. Deixa vir e acolhe. Acolhe com amor, entendendo que tudo que você fez até agora é com a consciência que você tinha naquele momento. E que agora você tem um pouquinho mais de consciência. E você pode mudar. Pode fazer diferente. Recalcular a rota não é feio. Não é humilhante. Recalcular a rota é você reconhecer que tudo bem, eu errei. Mas agora eu vou recomeçar. Vou fazer novamente. Vou dar um novo passo. Escolher um novo caminho. Inspire profundamente, solte. E pode voltar pro aqui e o agora. Conseguiu identificar? Então comece a trabalhar agora nisso. E se você quer dar continuidade a esse processo, receber algumas ferramentas para te ajudar a trabalhar e a parar de procrastinação, de procrastinar. Se você quer recalcular a rota, lá no grupo Recomeçar, você vai encontrar uma dinâmica e um espaço também para você falar. O grupo será aberto em alguns momentos, mas não é um grupo que fica sempre aberto, é um grupo silencioso, porque muitas vezes nós não podemos, estar ali no grupo. E aí fica chegando aquelas notificações, acaba atrapalhando o nosso dia. E às vezes você procrastina para olhar a mensagem. Então é um grupo silencioso. Eu vou definir ainda alguns horários para ele estar aberto, para que você possa compartilhar lá também. E Dani, como é que eu faço para entrar nesse grupo? Lá vai ter ferramentas para você trabalhar também a sua procrastinação. Então já corre, porque agora é 9h07. Lá pelas 10, 10h30, eu vou colocar essa ferramenta para dar tempo de quem está aqui na live, que ainda não entrou lá, para que possa entrar e receber essa ferramenta. Eu postarei só hoje, depois das 10h30. Então, quem entrar depois não vai ter acesso
a essa ferramenta, tá? Então entra lá no link da bio, tem o... Você vai pro grupo, né? Tem que pensar todos os passos. Você vai pro grupo, no grupo, na descrição do grupo, se você quer que eu fale sobre a sua dor aqui, que eu coloque técnicas, dinâmicas e alguma ferramenta para você trabalhar a sua dor, você vai na descrição do grupo, vai preencher, tem um link, você vai preencher aquele formulário, lá vai estar qual é a sua dor e você vai preencher e eu vou trazer em live, vou trazer ferramentas também e você ganha, preenchendo esse formulário, você ganha um presente exclusivo para você, tá ok? Bom, gente, então é isso, não vou tomar muito tempo, essas lives são para ser curtas, já é 9 e 8, né? Mas elas são para ser curtas, apenas para trazer um pouquinho do conhecimento e uma ferramenta para você trabalhar a sua dor. Hoje tivemos um problema com o áudio, não sei o que houve, mas o que importa, tentaram calar nossa voz, mas não conseguiram, eu consegui passar, mesmo assim o conteúdo, porque a gente tem um Deus que está falando, faça live. Então, por mais que existam influências e ataques que queiram nos parar, nós não vamos parar. Então, gente, desejo a todos vocês uma ótima semana, uma semana abençoada, que Deus possa estar enviando o seu Santo Espírito para que esteja presente em todos os momentos com vocês, que possa estar orientando, ajudando vocês a identificar, a reconhecer e gerenciar essas emoções para parar de procrastinar. Então, que essa semana seja uma semana produtiva, uma semana de show procrastinação. E na quarta-feira, às 8h08, nós estaremos aqui novamente, tá bom? Fiquem com Deus e até quarta-feira. Beijo!